Oi, tudo bom? Eu sou a Natália da Pet Meu Pet e hoje a gente está aqui com mais um ao vivo. Aqui do nosso lado, a médica veterinária Juliana Arantes, para resolver todas as dúvidas que a gente tem sobre ração. E olha, são várias, viu? Eu tenho um monte de pergunta aqui. Se vocês também tiverem perguntas, é só mandar aqui que a gente responde na hora, tá? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Olha, esse ao vivo, inclusive, nasceu de um bate-papo da gente, né? Um dia aqui falando, poxa, eu não consigo entender o que a embalagem diz, né? Tipo, tem coisa na embalagem que diz, 3, 2 oitavos de xícara. Eu tenho que ver o peso, é tanta coluna, tanta coisa. Aí eu fiquei assim, bom, e aí, como resolver essas questões? Então, a ideia é que a gente possa entender de modo fácil a quantidade de ração que a gente tem que dar e outros temas mais. Legal. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero saber é, quando a gente vê essas tabelas, isso é uma coisa fechada, por exemplo? Porque a gente vê que tem o peso, a quantidade, então eu posso julgar a ração ideal para o meu cãozinho através da tabela, do saco de ração? Boa pergunta. Então vamos lá, eu vou até pegar a ração que fica mais fácil, né, quando a gente mostra. Tá. Então, o que é muito importante a gente conscientizar é o seguinte. Aqui quando a gente pega a embalagem de ração, aqui a gente está usando a Rios, depois a gente pode até falar um pouquinho. Sempre aqui no guia de alimentação diária, que todo produto seco tem que ter essa recomendação, o que toda empresa coloca é uma orientação da quantidade para um cão, por exemplo, ou um gato, de acordo com o peso. Mas é sempre uma orientação. O fundamental é sempre ter a quantidade exata depois da consulta com o veterinário do cão ou do gato. Por quê? Desde 2010, a Associação Americana, a Associação Mundial de Clínicas de Pequenos Animais, que a gente fala que é o ASAVA, determinou que em cada consulta, todo médico veterinário, após fazer o exame, frequência cardíaca, frequência respiratória, medir a temperatura do animal, ver se esse animal tem dor, tem que fazer avaliação nutricional. Tanto que a gente fala, né, que foi o que o ASAVA determinou, quinto parâmetro vital. Isso é bem legal, É viu? muito legal. Ou seja, se eu levar o Jay no veterinário, a partir de agora, é obrigatório que o veterinário faça também esse, vamos dizer... Avaliação nutricional, ou seja, ele vai sair de lá não só vendo se o coraçãozinho tá bem e tudo, mas também parte da saúde, que é a alimentação. Aliás, Isso parte mesmo. fundamental. Parte fundamental. Perfeito. Então, assim, toda consulta pode vir... mas meu cachorro vai em toda consulta todo mês ou uma vez por ano, independente da frequência. Em toda consulta, numa nova consulta, o veterinário, após ver frequência cardíaca, respiratória, ver se o animal tem dor ou não, tem que fazer avaliação nutricional. E o que consiste essa avaliação nutricional de forma rápida? É perguntar, pesar o animal toda vez, ver em qual score corporal ele se encontra. O que é o score corporal? A gente fala que pode ser de 1 a 5, algumas empresas elas acabam também orientando de 1 a 9, é sempre a mesma orientação, mas é uma classificação do animal no sentido muito magro, peso normal, sobrepeso, obeso. Entendi. E para chegar determinar em qual score corporal de 1 a 5 o animal se encontra, é um exame físico que o veterinário faz. Por exemplo, se tem a barriguinha proeminente, se tem uma gordura na base da cauda. O Jay não tem. Não tem. O Jay tá com o score Ninguém olha pro corporal corpinho do Jay, por favor. Por exemplo, isso é clássico, o proprietário mesmo, acho que todo mundo pode fazer isso agora em casa. Vê de cima o seu animal. Ele tem cintura? Se não tem cintura, ele já está com sobrepeso. E hoje, às vezes, a gente acha que, mas ele tá muito magro. É aquele cachorrinho que tem a cintura, tem o gato, e você até consegue enxergar as costelas. Sabe que nem homem que tem o abdômen definido? Sim. Cachorro tem que ter a costela aparecendo. Entendi. Tem que ter a cinturinha, tá bom? Então, o veterinário, mediante depois pesar o animal, classificar qual score corporal ele se encontra. Existem cálculos que são rápidos, muito rapidinho de fazer. E aí, como é que ele vai determinar?
determinar, então tá, por exemplo, o Jay, ele tá no score corporal ok, normal, tem cintura, tem costela que a gente consegue apalpar. Tá pesando quantos quilos o Jay pesa? 10,400. Quer dizer, 10 agora. Ele tava 10,410, tá? 10. O Jay pesa 10 quilos e aí a pergunta, ele passeia quantas vezes por dia, quantas vezes por semana? Ele é um cão ativo, ele não é um cão ativo? Ou seja, então, vamos supor, eu vou me guiar por essa tabela se eu comprei um filhotinho e não tenho a menor ideia, ainda não foi no veterinário, não tenho a menor ideia de quanto eu vou dar de alimentação. Eu vou na tabelinha e me baseio até antes de ver o veterinário, que vai passar alguma coisa personalizada pro meu filhotinho, certo? Isso mesmo. Ou se eu troquei de ração e de repente não sei se aquela ração vai mudar a quantidade ou não. Aí eu pego esse novo saco de ração, olho a tabela e por enquanto eu me baseio na tabela até ter uma nova consulta. Isso? Isso. Até ter uma orientação do veterinário, segue essa orientação da empresa. Mas lembrando que é muito importante sempre alinhar, porque o veterinário tem que fazer essas perguntas, né? Saber qual é o nível de atividade, se o cão é castrado, se o gato é castrado, se é uma fêmea, por exemplo, fêmeas lactantes e gestantes, elas precisam de uma necessidade muito maior de alimento e tem que ser um alimento de filhote, por exemplo, tá bom? Tá. Então o veterinário ele vai fazer todos esses cálculos e a orientação aí é feita de acordo realmente com o animal, com o que o animal tem. É que nem, por exemplo, que isso aqui é um geral. Porque, é uma noção. É uma noção. É a mesma coisa, pessoas, por exemplo, que têm a mesma idade, têm, enfim, tudo parecido, só que uma pessoa gasta muito mais caloria que a outra. Sim. Então, por isso que precisa dessa avaliação nutricional que o veterinário vai fazer em toda a consulta. Poxa, é super legal saber disso. Então, por exemplo, vamos supor, então, o Jay mudou, vai comer Hills. O que a Natália vai ter que seguir? Vamos lá, aprendendo. Então, lá, o Jay, ele tem, supondo que o Jay tem, vamos pensar aqui, tem 9 meses, tá bom? Porque a gente tá com alimentos de filhote, só pra usar o exemplo. Pronto. Então, o Jay tem 9 meses, ele tá pesando 6 quilos. Olha, só pra gente entender aqui. Simular. Então aqui, por exemplo, aqui na alimentação da Hills, na quantidade a ser oferecida, nessa parte aqui que todo alimento seco tem, independente da marca, a gente vai aqui, com o peso do cão, 6 quilos. O Jay tem 9 meses, ele tem que comer 230 gramas por dia. Tá, o que é clássico? Imagina, o que é clássico? 200 gramas por dia. Sabe o que acontece muito? Eu acho que muitas pessoas vão se identificar agora. Coloco em cada refeição 230 gramas. Sim, entendi. É verdade. Sempre surge a dúvida. 230 gramas por refeição? Quantas refeições por dia que eu tenho que dar? Essa é outra dúvida, né? Boa. É uma vez? São 3 vezes? São 2 vezes? Eu já escutei de tudo. O que você já escutou? Eu já escutei que era uma vez, eu já escutei que eram 2 vezes e eu já escutei 3 vezes. Tá. Então, eu já escutei também que era pra deixar a ração à vontade. Eu já escutei um monte de coisa. Hoje eu acho que eu já meio que entendi, mas vamos ver. Vamos não lá. vou falar nada, né? Vamos ver primeiro. Para começar, quando a empresa dá essa orientação de 230 gramas, por exemplo, aqui no exemplo que a gente usou, é por dia. Então significa que 230 gramas seria 2 xícaras dessa e mais um pouquinho por dia. Por dia. Tá bom? O que pode ser feito também, quem tiver uma balança como essa, fica perfeito. Gente, essa balança aqui, ó, só fazendo um parâmetro, é balança de cozinha. Eu comprei isso aqui por, sei lá, foi 50 reais. Olha que maravilha. Comprei pela internet, acho que uns 50 reais e o dia é só pesando mesmo. Isso aqui é muito bom, eu recomendo para todo mundo ter, porque serve pra gente, serve pra eles também. Então, chegou, por exemplo, o dia tem que comer 200 gramas por dia, a gente pesa a xícara vai, supondo, tem 100 gramas, depois você vai completando até chegar 230 gramas, considerando o peso da xícara. Tá. Então, aí, vocês vão ter a quantidade certinha. Exato. O que pode ser feito? Eu não aconselho, eu acredito que a maioria dos meus colegas não aconselho uma única alimentação por dia. Tá, Principalmente quando a gente pensa em cachorros de porte grande, tá bom? Tá.
Cachorros de porte grande, médio a grande, principalmente os de porte grande, pastor alemão, Rottweiler, ou um vira-lata de porte grande, se comer uma vez por dia, a gente predispõe muito a uma situação que é bem perigosa, que é a torção gástrica. É a mesma daquela quando o cachorrinho come muito rápido? Isso. Tá. Torção gástrica, quando come muito rápido, por quê? Lembrando assim, sabe aquele filme muito bonito, O Marley e Eu? Uhum. O Marley, infelizmente, ele morre de torção gástrica. Então, torção gástrica é o estômago que dá uma torcida nele mesmo, vamos dizer assim, resumidamente. Então, a melhor forma de evitar a torção gástrica é evitar que ele coma muito rápido, porque aí ele come ar, que a gente chama de aerofagia, né? Comer ar. E se você come... E o cão de porte grande, ele é muito guloso, então ele vai comer de uma forma muito rápida, vai engolir ar e aí pode ter torção gástrica. Infelizmente, é muito difícil salvar um cão com torção gástrica, tá bom? Qual que seria o ideal, então, de quantas vezes por dia? Ou também não existe, isso depende do cachorro? Sim. Boa pergunta. Responde 3, por favor, que é o que o Jay come. Então vamos lá, filhote, gente. Quem tem filhotinho a gente sempre recomenda 3 vezes por dia. Tá. Tá bom? Até para o proprietário poder ver, tá comendo, tá fazendo cocô, qual é o intervalo depois de comer, quanto tempo demora para fazer um cocô, para poder observar. Tá. E 3 vezes é a melhor forma. Então pega, por exemplo, essas 200 gramas, divide em 3 vezes por dia. 300 em 3 vezes por dia, tá bom? Tá. O cão adulto a gente já recomenda 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Tá? Então eu já estou fazendo errado, porque eu dou 3 vezes por dia. Não tem problema. O cão adulto pode comer 3 vezes por dia. Tá. Aliás, o cão adulto, ele pode comer quantas vezes o proprietário quiser, se quiser desmembrar. O que não pode ele come 3 vezes por dia, mas a quantidade diária vai ser por refeição. Tá, entendi. Então vamos supor, se é 300 gramas por dia e o Jay, vamos supor, come 3 vezes ao dia, 100 gramas de manhã, 100 gramas à tarde, 100 gramas à noite. Isso mesmo. Tá. 100 gramas em cada refeição, tá bom? Tá. Por exemplo, cães que estão em tratamento de obesidade, quanto mais vezes o proprietário desmembrar, né, melhor para o cão. Porque ele vai comer mais, mesmo que coma menos, uma quantidade, mas ele vai comer mais vezes, isso disfarça, né, dá uma saciedade. Tá. Mas lembrando, nunca passar a quantidade. Então é o que você falou, Tá. 300 gramas por dia, 100 gramas em cada refeição. Isso é importante também, porque assim, o Jay, o que aconteceu? Ele engordou uma época. E eu achava que, tipo assim, que eu tava dando pouca comida pra ele. Porque a gente tem essa tendência de falar, ai não, olha o olhinho, ele tá com fome, será que eu tô alimentando? Então assim, eu realmente vi como é importante dar a quantidade ideal. Porque é a saúde dele, né? Então o que aconteceu? Ele conseguiu emagrecer, ele fica muito mais disposto, muito mais saudável. Então, assim, não pode amolecer quando anda aquele olhinho. É por isso que eu faço. O que eu faço? É o meu exemplo. Eu comprei essa balança por conta disso. Eu boto a comidinha dele já do dia inteiro num Tupperware, alguma coisa assim, numa embalagenzinha. E aí eu vou pegando as xicrinhas e botando no potinho dele, né, divido em 3 e vou botando durante o dia. Ou seja, eu não pego direto mais do saco de ração, para não ter aquela tendência de chegar e pegar, não, vou botar mais um pouquinho. Ótimo. Né? Tipo, vou deixar a xícara, às vezes tá assim, aí eu digo, passou um pouquinho da xícara. Esse pouquinho era o que estava acontecendo comigo. Fez o dia engordar. E não foi legal, viu? E é muito pior você ter que fazer depois emagrecer, porque aí você fica com muito mais dó. Sim. Essa dica da Natália é bem legal, de separar a quantidade diária e usar aquilo. Isso ajuda muito para quem mora com mais pessoas em casa. Ontem mesmo eu tive uma palestra com uma professora minha muito querida, que é endocrinologista, a Márcia Jericó. E ela até explicou, falando assim, que o cão, ele sabe muito bem manipular o dono no sentido de fazer a cara do estou com fome. Meu, sabe, viu? Eles sabem muito bem. Então a gente tem que ser. E ela falou assim: quem ama o cão, o gato, não dá comida, brinca. Dá amor no sentido de brinquedos, passeios, brincadeiras lúdicas. Hoje a gente melhorou muito, a gente tem hoje empresas que têm brinquedos para poder até ajudar na hora de comer, que é o sentido de coloca a ração dentro de um lugar para dificultar. Então, quem ama, quem ama não dá comida, quem ama vai brincar,
vai ajudar nesse sentido, porque cachorro e gato sabem muito bem fazer a carinha, né, bem bonitinha, pedindo o extra. Sabe. O que é muito importante, quando o veterinário fizer essa orientação nutricional, sabendo que o cão, por exemplo, tem que comer 200 gramas por dia, isso equivale, a 300 calorias, nessa dieta, quem gosta de dar petisco já pode conversar com o seu médico veterinário, mas ele gosta muito de petisco. Então aí o veterinário vai saber o quanto que ele tem que comer, mas ele também gosta de petisco, então tá. Então o Jay, ele gosta muito de petisco, ele tem que comer 300 gramas por dia. Então o Jay, ele vai comer, no dia que ele for comer petisco, ele vai comer 280, porque vai entrar um petisco. Perfeito. Que tem 20 gramas, enfim. É essa matemática que tem que fazer, tá bom? Com cão e com gato. Tá. Você falando agora do gatinho, isso também funciona pro gatinho. Tudo que você está falando aqui também funciona pra gato, né? Isso, pro também gatinho. funciona pra gato. Tá. Sempre a mesma coisa. Então, o gato também, quando o veterinário for examinar, também tem que ser, a quinto parâmetro vital também vale pro gato. Tá. O gato, lembrando, o cachorro a gente ainda passeia, né? Gato não gosta, né? Gato gosta de ficar dentro de casa, tem neofobia, que é o medo do novo. Então, sempre brincar. Hoje, sabe, tem brinquedos de gato, desde das luzinhas, e os ratinhos, e os cat Gatinho que mexe sozinho, que acende luz, tem tudo. Põe o gato pra brincar, porque o gato hoje, ele, se deixar, ele vai dormir as suas 16 horas por dia. Né? Vira um gato. Vira um gato. Né? As suas 16 horas por dia ele dorme fácil. Então, é muito importante fazer esse manejo pra colocar o gato sempre em movimento. Tá bom. Então a gente já viu que a gente pode ter ferramentas em casa, facílimas, como uma xícara, que é em média 100 gramas de ração, para poder acompanhar aqui o pacote. A gente pode comprar uma balancinha, como o Jay faz. Inclusive, assim, só para curiosidade, o Jay tem 10 quilos, ele tem 1 ano e 9 meses e ele come 115 gramas de ração por dia, que foi diagnosticado direitinho pela veterinária dele. E então é isso. Então, e ele tem bastante, a gente anda com ele todo dia, ele faz muita atividade e é restrito. E às vezes eu dou uma bananinha. Ótimo. Bem pouquinho. A banana, ela é uma fruta que pode ser dada. Só tem que lembrar da matemática, né? O dia que quando for dar banana, só não dá o excesso da ração, ser tudo equilibrado, porque a banana, esse excesso, que nem você falou, que o pouquinho a mais que você dava estava comprometendo, a banana, né, o a mais também é só esse controle. O dia que der banana, diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho. O dia que der a banana vai ser o dia que ele vai no parque correr, vai, né, pra compensar. Perfeito. E a mesma coisa vale pro gato. Aí assim, nossa, mas 115 gramas é muito pouquinho. Tudo que tá aqui nessas bolinhas tem toda a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura necessária para que ele tenha. Então, ele vai passar fome? Não vai passar fome, tá bom? É que a gente tem que lembrar que o nosso estômago é totalmente diferente do deles. E o estômago, se o cão que tá com um estômago de um tamanho, ele começa a comer mais do que ele pode, o estômago vai aumentar. Então, aquilo que antes saciava não vai saciar mais. Então, quanto mais você dá, mais ele vai querer. E aí a gente vai entrar com o que vai acontecer, que isso está super comum hoje em dia. Hoje a gente não tem um número certo aqui no Brasil, mas estima-se, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita em 2010, então ainda é recente. Acredito que parece que foi feita o ano passado, de acordo até com a palestra que eu tive ontem, e os dados foram parecidos. Mas nos Estados Unidos, estima-se que 58% dos cães estão obesos. E não é muito diferente aqui no Brasil, tá bom? Então, não vai ter mais. Quem está assistindo aqui, garanto que não vai ter mais cãozinho obeso. Nem gatinho. Nem gatinho. Uma informação assim que é muito interessante também ver aqui na embalagem, para quem tem... mas o que é a gordura quando eu quero ver? Gordura, a gente escreve, às vezes, nos produtos, aqui nos alimentos secos, isso é uma curiosidade, que é o extrato etéreo, tá bom? O extrato etéreo é a forma como aqui, no alimento seco para cães e gatos, a gente denomina gordura. Então não tem nada a ver gordura que ele vai engordar, que é calórico. Não, é a gordura macronutriente, que tem que estar presente. Sim. O cão, ele retira energia da onde? Da gordura. Então...
tem que ter gordura no alimento. O gato também, o gato já precisa de bastante proteína, porque ele é carnívoro, tá bom? O cão é onívoro, então tem que ter níveis de gordura também nos alimentos de gato, níveis altos, equilibrados, né? Altos que eu digo equilibrados, mas não significa que vai engordar porque tem gordura. Lembrando, tem que ter gordura. É legal saber disso, Tem que ter gordura, tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, aí tem que ter as vitaminas. A Rios, por exemplo, é uma empresa que prioriza muito antioxidante, então é uma empresa que a gente usa muita vitamina A, muita vitamina C, muita vitamina E, tá bom? Legal. Pra ajudar na ação contra os radicais livres. Então, todas as empresas hoje, elas têm essas filosofias. Ju, olha só, a Gabriela está perguntando aqui por que não pode dar uva para o cachorro. Ah, boa pergunta. A uva a gente não recomenda porque existem uns estudos que fizeram linkaram, né? Hoje a gente está usando mais a palavra, com insuficiência renal, com o consumo de uvas em cães. Então, principalmente a uva verde, tá bom? A gente está entrando agora no final do ano, vai ter uva, então não é legal uva para cão, tá bom? Para gato também, porque ela tá totalmente relacionada com uma insuficiência renal. Ah, então tá. E até é bom lembrar que depois você vai voltar aqui para fazer, antes do Natal, para falar justamente dessa questão dos alimentos, tá? Isso. E a gente vai... Da ceia de Natal e o perigo da ceia de Natal e o Ano Novo. Perfeito, então... Que mais, assim, o que eu acho que é importante que você também comentou é como entender as embalagens, né? Que às vezes fica confuso. Então, assim, de acordo com consensos de nutrição, né? Por exemplo, hoje a gente segue muito a Associação Americana de Controle de Alimentos, que é a AFCO. O alimento para cão e o alimento para gato, ele tem que ser dividido, né? Tem que ser orientado, vamos dizer, a escolha de acordo com etapa de vida. Então, filhote, adulto com mais de 7 anos. Que seria o sênior, né? A sênior. E também adultos com mais de 11 anos, que são os idosos. Isso tanto para cão quanto para gato. Outra orientação é o estilo de vida. Então, por exemplo, esse cão, ele vive dentro de casa ou apartamento? Esse cão, ele faz exercício quantas vezes por dia ou quantas vezes por semana? Entendi. Né? Esse cão, ele trabalha, ele faz agility, ele trabalha numa fazenda. Por exemplo, por mais que o Jay passeie, ele tem um gasto calórico muito menor do que, por exemplo, um cão que trabalha numa fazenda, que nem aqueles border collies. Então, né, por um exemplo, tem que ter toda essa preocupação, que aí entra qualquer orientação nutricional que o veterinário vai fazer. A gente também tem aqui recomendado alimentos de acordo com uma necessidade mais especial. Então, por isso que hoje a gente no mercado, vocês encontram produtos para pele sensível, produtos para um estômago sensível. Eu acho isso ótimo, né? Porque deixa de ser geral. Né? Você consegue né? Uma coisa para atender realmente o organismo deles, o estilo de vida que eles têm. Né? Para trazer mais qualidade de vida. A tendência é cada vez mais ficar mais específico para atender. O que é importante que é de acordo com esses consensos essa divisão por etapa de vida, estilo de vida, necessidades especiais. E a gente também tem a nutrição, que é uma outra nutrição, que é a nutrição clínica, que é para cães e gatos doentes, que aí é uma outra história. Né? E deixa eu te perguntar, falando um pouco também sobre a questão das rações, para fazer troca de ração, que isso também é uma coisa que sempre a gente gera dúvida, né? Poxa, eu vou trocar a ração. Às vezes tem muita gente que não troca a ração porque acha, poxa, vai dar dor de barriguinha nele, ai, sei lá, será que vai fazer mal? Ele já comeu tantos anos dessa ração, vai passar para outra. Ou até na transição, tem muito filhotinho, né? Chega faz 1 ano de idade e tem que trocar a ração, que às vezes você fala, poxa, e aí? Ele comia filhote, será que ele vai estranhar agora a outra? Mesmo que você nem troque de marca, sei lá. Como é que a gente pode fazer uma transição assim suave, central, mas tanto para o cachorrinho quanto para o gatinho? É igual essa transição? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Então vamos começar por cachorro, tá bom? Todo cachorro é considerado filhote até 1 ano de idade, tá bom? Fez 1 ano, já pode ir pro alimento. E dá uma dó, né? Quando deixa de ser. Eu resisti muito, foi 1 ano, né? Mas filhote eu digo, não.
Mas ele, às vezes o cão adulto sempre vai ter um comportamento de filhotinho, dependendo, né? Não, ele pra mim é filhote eternamente. É que nem a minha, que nem a minha. Mas fez 1 ano, a gente já considera adulto. Então, como fazer essa troca? Então, ou nesse momento que nem a Natália frisou, do filhote vai pro adulto, ou é um filhote que veio comendo, por exemplo, um produto do canil e aí você passa para o veterinário quer trocar, enfim. O mais importante é fazer a troca gradativa de forma correta. Por quê? Quando a gente fala assim nessa troca, que às vezes pode acontecer sim, de dar um pouquinho de fezes amolecidas em cães com estômagos mais sensíveis, também pode acontecer de diarreia até vômitos, tá bom? Por quê? Porque eles têm um estômago mais sensível, eles têm um intestino mais sensível. Então, o que é importante fazer? A troca. Então, as empresas, vamos usar aqui de novo a embalagem da Rios, aonde tem a quantidade para ser a orientação de quantidade diária, a gente também coloca a quantidade, como fazer a troca gradativa. Tem até as fotinhos, tem né, até a fotinho dos copinhos, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Dá pra ver? Cadê? A gente também pode usar aqui. Oi. Bom, tem uns copinhos aqui, bem pequenininho. Isso aqui, tá vendo? Olha, isso aqui é esses copinhos. Mas, resumidamente, o que é? No primeiro dia, comprou o saco novo, nos primeiros 3 dias, tem que comer mais do alimento velho do que do novo. Então, se a gente pensar numa xícara, nos primeiros 3 dias, 25% do alimento novo, o resto, tudo do alimento antigo. Primeiro, segundo, terceiro dia. No 4º dia, metade. Metade do novo, metade do velho. 4º, 5º, 6º dia. A partir do 7º dia, aí inverte. 25% do alimento antigo e o resto do alimento novo. 7º, 8º, 9º e 10º dia. Tá bom? Ou seja, no 10º dia já é para ele estar comendo 100% da ração 100% da alimentação nova. Em gatos, em cães, o proprietário ele pode até ver que no 5º dia já tá ok. Tá bom? Agora, em gatos, quanto mais tempo levar essa troca, melhor é. Por quê? Porque o gato, ele é mais sensível. O gato, por ser carnívoro, a gente tem que ter muita essa preocupação, porque é um metabolismo todo diferente. Quando a gente faz a troca, a grande, vamos dizer, vilã, né, que não é vilã, mas é o nutriente que dá pode causar esse estresse no intestino, são as fibras, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ir de calminho, tá bom? Bem devagarzinho, calminho, para que o intestino não sinta muito as fibras, essa troca repentina, porque são as fibras que acabam desencadeando as fezes amolecidas. Então, em gato, a via de regra, o que é a recomendação é no mínimo 10 dias. Dessa forma que eu expliquei, mas tem que fazer 10 dias. Se quiser fazer mais tempo, então, por exemplo, faz os 3 dias com 25% da ração nova, os outros 75% com a antiga. E aí, ao invés de fazer só 3 dias meio a meio, faça mais dias meio a meio até o gato então, com o gato, a gente tem que ter uma atenção ainda mais especial. Com o gato tem que fazer mais dias. Minha irmã tá trocando agora a ração do gato. Segunda-feira ela vai trocar, que vai chegar a ração dela. Legal. E eu vou dar essa dica, então. Isso, porque assim, o gato, ele vai acostumando mais com o sabor. Quanto mais tempo for a troca gradativa, melhor também é para evitar, por exemplo, a rejeição. Né? Porque o gato fica mais tempo acostumando com um sabor novo. É que também a gente assim, se a gente estiver acostumado a comer uma coisa o tempo inteiro, aí de repente troca, vai lá e, sei lá, a gente come uma coisa com um sabor totalmente diferente, a gente vai clássico. Chocar, né? Você gosta de comida japonesa? Não muito. Mas é porque eu sou vegetariana, então eu gosto, tipo assim, dos que não contém peixe, tudo eu adoro. Você gosta. Mas, por exemplo, que é clássico, né? Eu não sei se alguém aí tá assistindo, mas eu acredito que a maioria
quando a primeira vez que comeu a textura de um peixe, não gostou. É uma questão de costume, né? Se fosse botando um pouquinho, misturado na comida, depois... Vai acostumando, vai acostumando. Olha aí, pra quem quer aprender a gostar de sushi, sashimi, faz as regras. Que nem vinho, né? A gente que, por exemplo, quando a gente era criança não gostava de vinho. Não, depois, né? É só um pouquinho pra acostumar com o sabor. Que legal. Então, para gatos é importante fazer mais dias de transição. Isso também vale para um cão ou um gato que vai comer um alimento por exemplo, um alimento que é um doente renal, ou um alimento que é para algum problema de intestino, que aí são esses produtos de nutrição clínica. Tá. Todos eles tem que ter transição bem lenta. E quando você fala nutrição clínica, significa que é algo que, na verdade, o veterinário vai prescrever para ele. Não é que ele vai chegar e vai dizer, vou comprar agora na Pet Meu Pet uma, né? Porque eu acho que ele tem esse problema. Não. Isso é uma coisa... Muito boa pergunta. Tem que ser orientado, né? Todo cão ou gato que está com alguma condição que precisa de uma dieta especial, seja por uma doença renal ou uma doença, por exemplo, cálculos urinários, doença cardíaca, tem que ter recomendação do médico veterinário prescrevendo o produto. Porque aí isso significa que passou por uma consulta, fez muitos exames, chegou num consenso, por exemplo, hoje a gente tem uma epidemia de cães diabéticos, tá bom? Então tem que ter acompanhamento do veterinário em relação à dieta, quantas vezes por dia vai comer, quantas gramas por dia, se vai ter tom junto com insulina ou não, mas o veterinário ele tem que prescrever o alimento e a quantidade certa e por quanto tempo. Tá bom? Não, perfeito. Legal. E também o seguinte, a gente tem esse brinde aqui da Rios, que gentilmente nos cedeu, aqui a Ju trouxe pra gente. É uma necessaire, tem vários petiscos, que são uma delícia. Olha aqui, petisquinho pra gatinho, petisquinho pra gatinho. Eu tô vendo agora também, tá, gente? Eu não tinha visto antes. Esse pra cachorrinho. Olha que legal, esse é twist, né? Bacana. Pois é, então, vamos lá. Vai valer aqui, quem postar, agora a primeira pessoa que postar a foto do seu pet, o gatinho ou cachorrinho, vai levar. E aí entra em contato com a gente pelo WhatsApp depois e a gente manda pra vocês amanhã mesmo. Tá bom? Então fica a dica aí, poste a fotinho pra ganhar. Ui! E... então acho que é legal. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante sobre como pesar, a importância de você saber que a embalagem orienta, mas que você precisa realmente de ir para o veterinário e que hoje é obrigatório que o veterinário na consulta faça essa também, saiba tudo, como é que chama? Avaliação nutricional. Avaliação nutricional. Sempre, então, em toda consulta, o veterinário vai ter que fazer a frequência cardíaca, respiratória, a temperatura, ver se o animal tem dor e a avaliação nutricional. Que aí consiste em pesar, ver como é que tá, se está com sobrepeso, quanto % que está de sobrepeso, fazer os cálculos para passar a quantidade certa para comer durante os próximos 30 dias. Perfeito. Sempre fazer acompanhamento. Legal. E também aprendemos aqui hoje como fazer essa transição bem suave, tanto para cães e gatos, e até a diferença que com o gato a gente tem que dar até um foquinho, né, um cuidado a mais. É a melhor. Eu acho que é excelente. E quem vê esse vídeo depois que a gente terminar aqui ao vivo, pode deixar perguntas que depois a Juliana pode responder pra gente, né? Entra lá. E é isso aí, gente. Olha, eu agradeço imensamente. Agradeço o pessoal da Rios também por ter aqui cedido um pouquinho do tempo da Juliana para ficar com a gente. E obrigada, Natália. Eu que agradeço. Achei muito legal a oportunidade. E a gente vai fazer mais vídeos. Foi muito gostoso. Só a última pergunta. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver. Última pergunta aqui do Alexandre. Algum tipo de carne crua é prejudicial ao cão ou gato? A carne crua, a mesma preocupação que a gente tem pra gente de comer carne crua, a gente tem que ter pra eles, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado da onde você compra essa carne crua. Mesma linha de raciocínio. Se você quiser oferecer carne crua de um bom lugar, de um bom estabelecimento, um lugar em que você coma, lembrando que a gente tem doenças
que são sérias, que passam pela carne crua, por exemplo, uma toxoplasmose, ou até doenças mais outras, né, listeriose, enfim, são infecções que podem levar ao óbito, tá bom? Pelo consumo de carne crua. Então, assim, escolhendo um lugar idôneo, tudo, lembrando daquela matemática. Eu não posso dar carne crua muito a mais do que ele pode comer de ração, porque é um excesso de calorias, Sim. tá bom? Mas então, assim, a carne crua, se não for idônea, de um lugar em que você sabe que você comeria essa carne, você pode dar, mas sempre tem um risco, porque ela é muito, o fato de ser crua, né? Ela pode estar contaminada. Tá, então tem um risco, mas quem quiser correr o risco, vamos dizer assim, sabendo pelo menos pegar de um local que seja confiável. De um local confiável, em que você, por exemplo, tem pessoas que gostam de comer, né? Por exemplo, é o quibe cru, a gente hoje tem pratos, né? Então tem que ter essa preocupação, porque eles também ficam doentes, que nem a gente, o risco que a gente corre, eles também podem ficar bem doentes pelo consumo de carne crua. Beleza, Lê? Deu pra entender? Então, até convido você, Ale, para poder ver antes do Natal aqui, a gente vai remarcar depois, vamos ter uma outra conversa sobre alimentação de Natal, que também estaremos aqui com a médica veterinária Juliana Arantes respondendo pra gente. Perfeito? Brigadão, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Dá um jeitinho ali pra gente desligar.